Oi, gente. Vai do ETS aqui de novo com vocês. E agora, com essa nova voz de Cid Moreira. Hoje nós vamos ver como ficou a vida do nosso amigo médio na prisão. Como vimos na viagem passada, Arigó foi condenado à prisão. E um famoso advogado, o Dr. Jair Leonardo Lopes, se ofereceu para cuidar do seu caso. E foi ele quem conduziu o recurso apresentado ao Superior Tribunal Federal. Esse advogado passou um bom tempo a estudar o caso, estudando parapsicologia e analisando o médium. Em uma entrevista que o advogado concedeu, ele disse que Arigó tinha um verdadeiro dom e que ele nunca havia prejudicado ninguém. Disse ainda que o médium não dependia de autorização da justiça para curar as pessoas. Muitas vezes, pessoas já sem esperança, que foram desenganadas pelos médicos. Disse ainda o homem que Arigó tinha uma faculdade extraordinária, difícil de se definir e mesmo de se compreender. Através da clarividência, ele conseguia fazer os seus diagnósticos, pois conseguia ver os órgãos afetados dentro dos pacientes. Também conseguia, através da telepatia, conhecer o que os médicos estavam receitando para determinadas doenças, ou aqueles medicamentos que davam resultados em casos similares. Receitou medicamentos que iam tanto daqueles que já haviam caído em desuso, como medicamentos que eram novidades e que ainda nem tinham chegado ao Brasil. Somente com algum tipo de poder, como a clarividência, por exemplo, é que se podia explicar essas coisas. Certa vez, Arigó tentou explicar para os jornalistas sobre este fenômeno, dizendo que nos casos simples, ele simplesmente ouvia a orientação do Dr. Blitz, mas nos casos mais complexos era necessário entrar em transe para que o espírito do médium o incorporasse. Após a apresentação da apelação, muitos repórteres se comprimiram no beco onde ficava a cela do médium. O médium então lhes disse que até que não era tão mal esse período de encarceramento, pois ele precisava mesmo de um descanso. Agora, poderia rever seu passado e pensar sobre o seu futuro. Um dos jornalistas, o Gabriel Keter, que conhecia muito bem o médico, falou sobre um dos comentários enigmáticos que o médium fez e que foi divulgado pela imprensa. Segundo ele, a declaração tinha sido sinistra. E até onde ele sabia, o médium não dava declarações como aquela sem ter uma razão. O médium disse que tinha um lado bom em estar na prisão, pois ele costumava correr muito enquanto dirigia. Era uma coisa que ele fazia sem perceber. E se ele estivesse fora da prisão, talvez estivesse arriscando a vida, correndo demais por algumas das estradas. O recurso 2334 andava lentamente. Lá, o advogado alegava que não havia provas
de que o médium tivesse feito mal a alguma pessoa que fosse, e que não passava de um curandeiro. Lopes estava disposto a levar o caso até o STF. Lopes ainda tentava um habeas corpus para o médium, alegando que ele havia sido julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Mas o processo era muito lento e precisava passar por diversos juízes que avaliariam os méritos e deméritos do caso antes de tomarem uma decisão. Algumas pessoas acreditavam que o promotor, Marcelo de Paula, havia abrandado suas atitudes em relação ao médico, mas não foi o que descobriram na contestação da apelação. Se esforçou na luta contra a liberdade provisória que seria concedida com o habeas corpus do médium, e se mostrou inflexível, mesmo diante do tribunal, exigindo uma revisão do caso e dizendo que o médium nem mesmo tentou se defender. Na prisão, outros prisioneiros aproveitaram a visibilidade que o médium trouxe à instituição para fazerem um motim, no qual reclamavam das condições precárias em que se encontravam. No motim, queimaram tudo que havia de madeira. Exigiam menos trabalho e mais comida. Fizeram os guardas de refém, utilizando facas improvisadas, e os atormentaram. Finalmente, os guardas conseguiram fugir e Arigó ficou sozinho com aqueles homens. Em pouco tempo, ele havia desmobilizado o motim. Com um tom de voz mais autoritário que pôde, ordenou que parasse o que estavam fazendo e que limpassem a bagunça deixada. Disse que se a comida era boa o bastante para que ele comesse, também deveria ser suficientemente boa para que todos os demais a comessem. Disse que todos deveriam se arrepender e aproveitar para iniciar uma nova vida. O médium enfrentou mesmo os líderes do motim. Parece improvável, mas todos o obedeceram, e no dia seguinte limparam quase toda a sujeira que haviam feito. Receberam um novo madeirame e reconstruíram o que haviam destruído. Além disso, o Arigó pediu ao diretor da prisão que lhe enviasse tinta, a qual iniciou a pintura das paredes encardidas. Os demais prisioneiros, em pouco tempo, o acompanharam, mudando aquele horrível aspecto do edifício. Final da viagem. O médium conquistou a confiança do diretor, que já o admirava, e o manteve na cela sem a necessidade de usar a chave, e ele podia sair da prisão quando bem entendesse. Poucas vezes o médium utilizou desse privilégio, e nessas vezes foi para fazer alguma visita a enfermos fora da prisão. O diretor e os guardas se faziam de desentendido em relação a isso. Na prisão, todos eram gentis com o médium, e ele aproveitou isso para tratar os doentes da prisão. A notícia se difundiu e começou a se formar filas no beco, diante da porta da cela do médium. Lá, ele chegou a realizar mesmo pequenas cirurgias. A prisão de Conselheiro Lafayette estava se transformando em outra Congonhas. As pessoas começaram a invadir a cidade. Os guardas e o diretor da prisão estavam a par do que acontecia,
mas não faziam nada para impedir. O médium passou a receber algumas visitas inusitadas em sua cela. Mas isso é história para uma outra viagem. Beijos do velho do ETS.